Graças a Deus. A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, e que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente e tenhas um dia de bênção, de muita alegria. E eu quero focalizar hoje uma palavra e focalizar a respeito de um tesouro em vaso de barro. Encontra-se na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, que eu vou ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Graças a Deus. Eu quero aproveitar, já que você tem esse tesouro, deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso é muito bom. Meus irmãos, neste versículo, toma por base um texto um pouco maior, que começa assim no versículo 3. Paulo está escrevendo para os Coríntios a respeito de revelações, entendimento iluminado. E ele toma por base a palavra do versículo 6, que diz, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz. E aonde é que Deus falou isso? Se você tem a Bíblia e quiser ler, capítulo 1 de Gênesis, no versículo 3, diz assim, e disse Deus, haja luz. Haja vem do verbo haver, passou a ter luz, coisa poderosa. Né? Luz é vida, é criação. Antes, somente treva. No versículo 2, nós vemos que havia trevas sobre o abismo, mas também havia águas, e o Espírito de Deus se movia sobre a água. E agora está acontecendo algo poderoso. Haja luz. Aqui, então, está a criação do mundo que nós vivemos agora. E aí, o que é que aconteceu? Não resplandeceu a luz? É por isso que Paulo diz, aquele que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então agora a palavra está dividindo o ser humano em duas classes. Todas as duas classes são ser humano, todas as duas classes são mortais, mas uma classe é iluminada. E podemos dizer assim, está naquele plano do versículo 3 de capítulo 1 de Gênesis, recebeu luz. Em outra classe, está no versículo 2, que diz assim, havia trevas sobre a face do abismo. O mundo jaz em treva, é o que diz a palavra. Você já leu? E o mundo jaz em treva, está no maligno. Maligno é treva. Mas acontece que assim como Deus disse, haja luz, no momento, ele, pelo poder, que aqui a palavra, aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração. Então, a terra até então estava tudo cheio de treva, mas aí deu uma divisão. Houve uma divisão, agora surgiu a luz. O mundo está cheio de treva espiritual, mas tem uma divisão, porque a palavra brotou, a luz raiou. E aí Paulo está dizendo para os Coríntios, aquele que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em vosso coração. Vocês foram iluminados, receberam luz, receberam vida. E a outra parte não recebeu. Que coisa importante. E então, meus irmãos, para você que me ouve, para você que me vê, é muito fácil crer em Jesus. É muito fácil crer na eternidade. Mas a outra parte não resplandeceu a luz.
estava, como diz a palavra no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, trevas sobre um abismo. Estão no abismo, um abismo de treva. Então é difícil eles aceitar. Mas um dia, assim como um dia, nesse abismo de trevas também resplandeceu a luz. Vai resplandecer a luz na vida dessas pessoas. E às vezes nós notamos, entrega-se um folhetim, e tem irmãos que Deus usa de uma maneira tão poderosa e não são muito, digamos assim, valorizados. Vão na livraria evangélica, compram folheto, literatura, e às vezes ficam na esquina, e chego lá, um folhetinho, outros colocam na caixa do correio. Por que é que ele está fazendo? Ele tem luz, ele quer que os outros tenham luz também. Então ele está evangelizando. E o que é que acontece? Quantas pessoas e quantos testemunhos nós temos de pessoas que estavam desesperados da vida. Nós temos até situações de pessoas que estavam planejando tirar sua vida, desesperado, e de repente chegou no hotel, estava num quarto de hotel, e estava lá um testamento, um Novo Testamento. E ele foi folhear, e o Espírito Santo operou, fez resplandecer naquele momento a luz na sua vida. E ele leu o versículo, leu a palavra. E sabe o que acontece? Não foi suicidar-se mais. Resplandeceu a luz, saiu do abismo de treva e veio para a luz. E assim que aconteceu comigo e contigo, nós estamos na luz. Mas quem está ao nosso lado não está vendo que nós estamos na luz, ele não enxerga. Mas você tem luz. E você que me ouve, meu irmão, minha irmã, você é abençoado, porque a luz resplandeceu na sua vida. E quando a luz resplandece, a tua mente se ilumina pelo poder do Espírito Santo. E você tem a facilidade de crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Tem a facilidade de ter a esperança da eternidade. Tem a facilidade de aceitar que você, segundo a palavra da Epístola de Paulo aos Efésios, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Pense nisso. Você está trabalhando numa fábrica, está dirigindo um carro, e seja o emprego que for, mas espiritualmente, por fé, por promessa, você que é salvo, que resplandeceu a luz de você, você está sentado numa cadeira espiritual, coisa poderosa. Pense nisso, que você não é qualquer um, você é uma bênção, você é um filho de Deus, porque a luz resplandeceu em sua vida. Permaneça nessa luz, permaneça nessa bênção, e que o Senhor te abençoe poderosa e maravilhosamente. E se você tiver a oportunidade, tiver tempo e puder, venha orar comigo. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, Senhor, eu te agradeço. E certamente aqueles que estão orando comigo, agradece também, porque tens iluminado o nosso ser, feito resplandecer a luz e nos deu graça para entender as promessas, a esperança, um futuro. Pai eterno, eu agradeço em nome de Jesus. Amém.